gentileza, graça e paz. Bom dia para todos. Você que está aqui, você está chegando do outro lado. Cumprimento com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre e, como eu falo, aquele que voltará para levar a tua noiva, para acabar com tudo isso que nós temos vivido nessa terra, né? Que é a conclusão do Evangelho, né? O Evangelho ficaria incompleto se o plano de Deus já se cumpriu na cruz do Calvário a respeito da salvação. Mas existe algo ainda para se completar, que é o arrebatamento da noiva. Estamos se aproximando dele, tendo visto que nós estamos vendo o que estamos vendo aqui nessa manhã. Justamente o que vai acontecer, o coração do povo se esfriando diante da presença de Deus, né? As pessoas valorizando coisas que não eram para ser valorizadas e deixando de valorizar aquilo que deveria ser valorizado. E por consequência disso, aquilo que valoriza nunca vai conseguir dar certo na vida. Porque primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu cumpro o meu papel como líder, eu estarei ministrando aqui para líderes aliançados, formando líderes aliançados, e eu cumpro o meu papel muito bem, graças a Deus, tanto que eu chego 8 e pouco aqui na igreja para começar uma escola bíblica 10 da manhã, né? Porque, graças a Deus, eu fui formado dessa maneira e procuro também dar o meu testemunho para aqueles que estão sendo liderados por nós, né? Isso é importante. Então, quero agradecer a Deus por esse dia tão lindo, tão abençoado, né? Um dia de chuva e sol ao mesmo tempo, para você ver como é que nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? É chuva, é sol, é calor, é fresquinho. Sabe por que Deus faz isso? Porque a humanidade reclama demais, né? Quando está um calor bravo, ele fala, que calor, não está aguentando. Ele não está aguentando, peraí, vou mandar um dilúvio. Aí manda um dilúvio, meu Deus, o dilúvio, e agora está acabando tudo, está alagando tudo, está pingando minha casa, aí tá bom, meu filho. Vou parar um bocadinho, vou fazer um frio, mas um frio. Então, como Deus é bom, porque se ele não fosse misericordioso, o que ele vai fazer? Aí a gente ia ter cuidado, né? Mas como nós somos filhos, aí Deus, que é amor misericordioso, ele cuida da gente, vai dando um tempinho aqui, uma temperatura ali, vai nos ajudando, mas a vontade dele era assim, amigo, entenda a vontade de Deus. Né? O agricultor precisa da chuva, o outro precisa do sol, o outro precisa do frio, o outro precisa do calor, e é assim que a gente precisa de viver e entender a natureza de Deus. Amém, querido? Mas nós somos um reclamão desde o ventre da mãe. Tem criança que já começa a reclamar desde o ventre. Então, quando ela começa a balançar lá, fazer assim, reclamando. Não vai ter mamadeira, não vai ter. A gente precisa de melhorar como filho de Deus. Nessa manhã, nós vamos orar, mas eu vou falar, estou ministrando a nossa EBD para líderes aliançados com Deus. Logicamente, aliançado com Deus estará aliançado com a igreja, aliançado com a liderança, aliançado com o seu compromisso, com o seu papel, com o seu serviço, com aquilo que Deus tem a realizar através de você nessa terra. Nessa manhã nós vamos falar sobre uma aula, a convicção do líder. Eu sei que vai ser uma aula muito abençoada, mas eu quero ainda orar nesse momento. Feche os olhos, estaremos orando. Senhor, meu Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que é digno de receber a nossa adoração. Não é imposição adorar a Deus, é espontaneidade e amor, por tudo aquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário, completando assim a tua obra de salvação. Ele nos alcançou por esta obra
e por este amor tão grande do qual Ele nos amou. E agora nós estamos aqui na tua casa. Nós estamos aqui nesse momento agradecendo ao Senhor pela noite que nos deste, por ter nos guardado agora aí, querido. É o teu momento de oração com Deus. Talvez você não fez isso durante a semana, mas é o teu momento com Deus, porque tu está no lugar que Ele separou e preparou para que os salvos se reunissem numa assembleia dos santos para adorá-lo, para exaltá-lo e para glorificá-lo. Obrigado por ter nos guardado. Como teu filho aqui orando disse que muitos não acordaram. Eu tenho prova disso. A semana passada, uma pessoa foi criada com nossa família, onde eu morava, quando novo, faleceu. Morava lá em Guaba. Foi ao médico na parte da manhã, o médico liberou, mandou ele para casa, e à noite ele dormiu e não acordou mais. Mas o Senhor guardou cada um de nós. O Senhor guardou, não é porque você é merecedor disso, não. É porque Ele ainda quer alguma coisa de você nesta terra. Você não tem entendido isso, porque tem olhado para essa terra, porque tem olhado para o seu futuro, porque tem olhado para a tua vida. Mas Deus não nos chamou apenas para olhar para a nossa vida nessa terra. Precisamos entender que nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos entender também que vai haver sofrimento, vai haver as dores, vai haver alegria, vai haver a satisfação, vai haver também o prazer de estar com Ele. Enquanto nós não entendermos que quando Deus nos chamou não foi apenas para ter a vida eterna, mas é porque Ele precisa de cada um de nós para estar numa atitude, numa posição, numa postura de um líder, de um homem, de uma mulher, de um jovem de Deus. É para isso que Ele nos chamou, mas as pessoas estão preocupadas apenas com essa terra. Não estão olhando para as coisas celestiais. Não estão olhando para o futuro espiritual, para a nossa morada em casa eterna, porque Jesus disse, eu vou preparar lugar. Quando Jesus falou, eu vou ter que ir, o discípulo não entendia, mas ninguém poderia ir com ele ainda, ele tinha que ir só, porque ele foi preparar lugar. Mas ele falou, mas eu vou descer o meu Consolador, e ficará convosco para sempre. Eu não vou poder estar, porque eu tenho que preparar um lugar. Eu tenho que sentar à destra do Pai para interceder por vós. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vós comigo. Adora Ele agora, queridos. Fale com o teu Deus. Quanto tempo tem que você não fala com Ele a sós? Quanto tempo tem que você não fala com o teu Pai sozinho com Ele? Está chegando o tempo final, meu irmão. Está chegando o tempo final, minha irmã. Nós estamos preocupados com essas coisas da terra, com os afazeres, com a vida familiar, apenas com o meu futuro, com a formação de um lar. Isso tudo é importante, mas se não tiver Deus na vida, de nada disso vai adiantar. Não teremos prazer de viver nessa terra. Precisamos ter postura de liderança, de líder, de homens e mulheres que foram chamados para a tua obra. E eu tenho procurado, Senhor, na minha humildade e simplicidade, estar diante de Ti. Abençoa esta manhã. Abençoa os teus filhos, Pai. Cuida de cada um, aqueles que não vieram, aqueles que estão prostrados diante de uma situação agora. Entra com poder, entra com a tua manifestação agora da tua glória. Levanta essa vida agora em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo displicentes, aqueles, Pai, que às vezes faltam, mas que nós estamos dando uma aula de líder, mas que eles não comunicam a liderança totalmente fora da aula que nós estamos dando. Porque o líder se comunica. Um líder, seja em qualquer área, no seu ministério, ele se comunica e ele anuncia e fala, hoje estarei em tal lugar, por isso, não estarei na tua casa. Ensina a postura da liderança. Não é só uma aula, mas ensinar a nossa postura, porque isso também vai prevalecer na sua vida profissional, na sua vida familiar.
Porque muitos de nós não sabemos nem como administrar uma casa, uma família, como liderança, como sacerdote. E nós precisamos aprender que esse dia Deus separou para adorarmos ao Senhor. 6 dias Ele deu para você correr atrás do teu prejuízo. Mas o 7º, Ele separou para te adorar. Para estar na tua casa. E a Bíblia fala, não comprais, não vendeis. É isso que a Bíblia fala. Precisamos voltar à origem da tua palavra, Senhor. Nós precisamos entender isso. Então eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem colocado isso no meu coração desde o dia que eu vim para Ti. Desde o dia que o Senhor me chamou. Eu tenho entendido o que é ser um líder na tua casa. Não só na tua casa, mas na minha casa também. Eu te agradeço por ter cuidado e guardado de cada um de nós. Abençoa os teus filhos que aqui estão. Que não seja apenas mais uma aula. Que não tenham vindo aqui apenas para se apresentar, para marcar a presença, mas que venham aqui o desejo de aprender, de querer crescer, de entender que nós somos discípulos do Senhor, e como discípulos do Senhor que Ele nos chamou para falar da Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui para líderes, mesmo que você ainda não tenha uma posição, um ofício, né, de trabalho numa casa do Senhor, que seja, eu não falo apenas um membro, porque o membro é tão importante como qualquer outro. Tem pessoa que fala assim, apenas um membro. Mas nós somos líderes em potencial. Todos nós somos líderes em potencial. Num determinado tempo, o Senhor vai se manifestar. Amém? E é dentro disso que eu tenho procurado ensinar aqui a palavra, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou sem óculos, esqueci meu óculos, mas uma mensagem para você, você não deu, né? Oi? Tá, não estou falando. Jesus. Então, estou sem óculos, mas não vou fazer igual um irmão, muitos anos atrás, que estava fazendo uma campanha, para todo mundo enxergar, e falou, joga o óculos fora, que vocês vão enxergar, e todo mundo jogou fora. E ele estava com o óculos na cara. Olha o líder como é que é, o líder mandando todo mundo jogar fora, e ele com o óculos na cara. Né? Então vou pedir a Deus para me dar condições de eu ler aquilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu óculos fez aniversário, fez 17 anos, semana passada, né? Eu dei até parabéns para ele, acho que eu esqueci dele. Nesse lugar que eu dei parabéns, obrigado. Todo aniversário da igreja, você está comigo. Eu fico até contente, né? Porque ele está sempre comigo. Mas hoje realmente eu esqueci, porque eu acordo, eu gosto de fazer minhas coisas e sair de fininho, né? Então eu quero falar nessa manhã sobre o tema a convicção do líder. Quiser anotar aí, Antônio depois coloca lá o tema lá, a convicção do líder. Lembrando que você que está do outro lado, nós estamos ao vivo, porém, o ensinamento é para a comunidade evangélica, a geração profética, mas eu tenho também certeza que vai servir de ensinamento para você que está do outro lado, se você é um pastor, se você é um líder, se você está nos acompanhando, para colaborar com a tua vida também, porque tudo aquilo que eu ouço do outro lado, quando eu estou assistindo, serve para a minha vida também. Amém, queridos? Então, estou falando para líderes aliançados, né? Formando líderes aliançados. E eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 23 até o 25. 27, do 23 até o 25. O meu esboço aqui, ó, a letrinha está bem legalzinha, porque é negrito e tal, mas a Bíblia agora eu vou ver aqui, vamos ver aqui, 23, diz assim, Atos capítulo 27, do 23 até o 25 diz, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, olha aqui, tá, irmãos? Eu estou falando sobre qual é o tema da aula. Todo mundo, igreja. Qual é o tema da aula? A convicção do líder. Olha o que Paulo fala aqui, de quem eu sou. Olha
homem convicto aí. Ele diz aqui de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temos, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, ó varões, veja, bom ânimo, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Que coisa linda é você ler uma coisa dessa aqui. Você não pode ler e ficar desapercebido daquilo que você lê. Primeiro que Paulo era um grande líder. Fala para o teu irmão, Paulo era um grande líder. O maior apóstolo da face da terra. Né? Então eu brinco assim, mas é verdade. Pode juntar todos eles aí, que eu não sei quantos são, que não vai dar o dedo no pé do apóstolo Paulo. Né? Porque ninguém vai querer cortar a cabeça, morrer, ficar preso, acorrentado, né? Passar necessidade, passar naufrágio, passar para o contrário. Os de hoje, avião, 5 estrelas, hotel, não sei o quê, né? Para pregar tem que ser de jatinho, etc e tal, jati, né? Jati, né? É aquele do cara de leão, tem até o emblema lá, né? Para pregar no mar, né? Para quando tiver um cara lá na beira, ô, Jesus te ama, ele passa lá, Jesus te ama, está evangelizando no mar, tem sentido, não tem, irmão? Tem sentido. Mas quando olha o homem e pensa aqui como apóstolo Paulo, que convicção. A gente passa alguns probleminhas, e a gente começa logo alguns se revoltam, outros querem retroceder, outros parece que aquilo ali não tem mais volta. O homem estava no naufrágio. Né? Capítulo 27, se você ver aqui todo o capítulo 27, você vai ver lá, Paulo é mandado para a Itália, né? E ali teve um naufrágio lá daquele navio onde ele estava. Mas quando Deus manda você fazer uma coisa, não importa os obstáculos que vão acontecer, você vai chegar até lá. Amém, igreja? Só que ele era um homem convicto. Ele era um líder bem formado e bem aliançado com Deus e com todo compromisso com a tua fé. Esse era o que Deus quer na nossa vida. Líder tem que ser bem formado, firmado, ter certeza, ter firmeza. Ele tem que ser firme. Acima de tudo, ele tinha uma convicção, irmão. Pega ele como exemplo. Que convicção esse homem tinha? Ó, o Deus que eu sirvo. Ele falou comigo, ninguém vai acontecer nada. A convicção, a certeza de um líder aliançado com Deus. Isso aqui é uma certeza. Então é dentro disso que eu quero falar com você. Né? Primeira parte, eu quero falar uma verdade prática aqui, que diz: o verdadeiro líder é aquele que sabe onde quer ir, levanta e vai. Você já ouviu talvez essa frase algumas vezes. Não, o verdadeiro líder é aquele que sabe onde quer ir, ele levanta e ele vai. Né? Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele se coloca à disposição, ele se coloca primeiro de que todo mundo, né? Dessa maneira. E Paulo, ele tinha essa capacidade, essa convicção do Deus que ele servia, a ponto de que, irmãos, sabe quantas pessoas estavam naquele navio? Vamos ver se você acerta. Aqui está escrito no texto, no livro, mas está aí. Vamos lá, quem vai acertar aí? Vai lá no Google aí, vai, rapidinho. Se não quiser ler aí, é só ler aí os versículos. Quantas pessoas tinha naquele navio? Vou deixar para você falar depois, que eu já coloquei aqui no meu papelzinho. Oi? 15? Não. É muito mais que 15. Mas vamos lá, você vai achar aí. E ele disse assim, ó, ninguém vai se perder. Olha só, irmão, ninguém vai se perder. 275 e 6, 276. Não, 276. Aí está contando com o apóstolo Paulo? Está contando com o apóstolo Paulo? Aí eu vou ter aqui 277. Então, olha a convicção desse homem. Né?
Porque ele era o líder, olha aqui, ele era o líder. Agora vamos lá, se esse líder na hora do naufrágio não tivesse convicção e se desesperasse, o que seria dos 276? Vamos lá, então. Do que seria do 276? Imagina um líder passando uma certa necessidade, porque só se você já acreditar na Bíblia. Isso aqui foi um naufrágio, literalmente. Isso aconteceu. O que você vive não é nada, o que tu passa não é nada. Perante tudo aquilo que o povo passou aqui na Bíblia, o que você passa não é nada. Você que faz uma tempestade. A verdade é essa. Nós fazemos uma tempestade que nós vivemos como eles pregam por aí. Você agora é príncipe, princesa de Jesus. Tudo agora é príncipe e princesa. Né? Ninguém quer ser mais certo. Ninguém quer ser mais certo. E nem discípulo. É princesa e príncipe. Para se colocar em certas posições. Mas imagina o apóstolo Paulo. Ele como líder, ele tinha que ter convicção. Imagina ele desesperado ali. O que seria do 276? Eles iam ficar desesperados também. Aí ia ser o terror. Já viveu um momento de terror? Quando o filho, a mulher, o esposo, líderes dentro da sua casa, porque são líderes literalmente de uma igreja, de um trabalho, e começa a se desesperar por algum momento. Você já viu como é que é a coisa? Que você vê que o inimigo começa a trabalhar ali. Ele começa a trabalhar ali. Ele pega aquele momento e começa a trabalhar ali. E aí, ninguém consegue ter mais uma tranquilidade ali. Se Paulo for lá, Paulo era um homem de convicção. Era um líder convicto, ele sabia. Primeiro ele falou, o anjo falou comigo. Eu tenho certeza absoluta que nada vai acontecer com vocês. Olha a palavra, irmãos, olha a postura, a atitude. Está vivendo um momento difícil, pode ficar tranquilo aí, Deus vai mudar a situação. É um chefe de família, é um pai, é uma mãe, talvez não tenha, cria os filhos sem um pai. Fica tranquilo aí, nós estamos nesse barco aqui. Momentaneamente está naufragando. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas a situação vai mudar. Amém? Então esse homem, ele tinha essa convicção. E essa convicção traz tranquilidade para quem está próximo de você. Porque uma pessoa convicta, ele falou comigo, ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. A convicção de um homem, de um líder, de um apóstolo, que não foi feito por homens, porque para ser apóstolo na época, não sei se você sabe, eles tinham que ter andado com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Dizem os grandes homens sábios que ele chegou ali até onde que Jesus estava sendo crucificado. Eu não vi na Bíblia, mas me parece que dizem isso, falam sobre esse fato. Ele andou com Jesus. Em Gálatas 1,15 ele fala, eu, apóstolo Paulo, não consultei carne nem sangue, ou seja, o clero da igreja. Carne e sangue é o clero da igreja, a cúpula da igreja. Não consultei, porque eu sou apóstolo, chamado para ser apóstolo dos gentios antes da fundação do mundo. Ele já tinha sido chamado antes da fundação do mundo para ser apóstolo. Está lá em Gálatas, está no 15, me parece, fala sobre isso. Então ele não consultou carne. Então, quando você é aquilo que Deus já te formou, você é uma pessoa mais convicta. Você entendeu? Quando você é feito por uma outra pessoa que você ainda não tem aquela convicção, aquele chamado, você não vai ser firme. Mas quando você é chamado e que Deus já te chamou para aquilo, aí você vai ser uma pessoa diferente. Quem está entendendo aí? Agora as pessoas estão formando apenas por formar, mas se a pessoa não for chamado por Deus, porque Paulo foi antes da fundação do mundo, está aqui escrito, ele não consultou cúpula nenhuma, ele foi apóstolo, chamado para ser apóstolo dos gentios, dos quais nós éramos também gentios, fomos enxertados na videira por causa do apóstolo Paulo que pregou a palavra.
Então, irmãos, outra coisinha aqui interessante. Quem não sabe onde quer ir, nunca terá seguidores. A gente não sabe aquilo que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, seja em qualquer área da vida de vocês. Até um líder de área profissional, seja em qualquer área, principalmente no teu chamado, no teu ministério. Se você não sabe onde você quer ir, como é que a pessoa vai querer ir com você para algum lugar? O único lugar que as pessoas sabem para onde querem é ver no shopping, na praia. Aí, ó, tem líder aí que fala, vamos fazer como é que fala? Luau? Faça um luau na praia. É legal, luau na praia é legal, né? Mas aí todo mundo vai, né, irmão? Eu quero ver, vir para a escola bíblica dominical. Quero ver todo mundo na escola bíblica, luau na praia, todo mundo vai. Mas é legal, se for para pregar o evangelho, os outros passar lá e falar de Jesus, né? Existe igreja que fazem e é até bonito, até legal. Eu ainda não faço pedinho não. Eu sou meio enjoado com essas coisas. Não faço pedinho não, mas é importante. Porém, nós precisamos de saber que o líder ele tem que ter uma postura diferente. O que faz o líder, pode anotar aí, é a firmeza de suas convicções. Fala para o irmão assim, o que faz o líder é a firmeza de suas convicções. Eu já tive o desprazer de ver alguns ministérios, não tem problema se estiver me assistindo não, eu não estou usando o nome, fecharem, porque uma vez tinha uma convicção de uma coisa, daqui a pouco convicção de outra, por exemplo, o Evangelho é o mesmo de sempre, amém? O que eu aprendi há 40 e poucos anos atrás é o mesmo. Não tem mudança nenhuma. Não tem renovação nenhuma. Não tem nada. É a mesma coisa. Mas aí, quando um líder ele não tem firmeza nas suas convicções, ele vai de acordo com o que o outro vai. Amém? Ele vai de acordo com o que o outro vai. O outro está fazendo isso aqui, o outro está dando, vamos fazer também. Aí ele passa a não ter firmeza. Ele passa a não ter convicção. Eu já vi ministério fechado literalmente por causa disso. Que uma vez é não sei o quê, outra vez não sei o quê, a pessoa que está ali, uma vez dessa doutrina, outra vez dessa doutrina, outra vez dessa doutrina. Como é que eu vou ficar? Não é verdade? É igual escatologia, eu estou querendo mudar tudo, uns acham que não tem mais arrebatamento, tem uns doidos que acham que nós já estamos no milênio. Quer dizer, pessoas trazendo novidades que não vai trazer nada para você. Eu prefiro entender a escatologia da forma que eu aprendi. Vai ter arrebatamento. Amém. É da maneira que eu aprendi e acabou. E essa firmeza que eu tenho que ter para ensinar e mostrar isso. Então eles vão mudando, não tem convicção. Não tem convicção. Então, o líder precisa ter firmeza e ser convicto naquilo que ele faz. Ele não pode mudar. Não, o cara está fazendo isso aqui. Eu conheci um pastor, eu vou falar o nome dele, ele era da Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, chegou um momento, eles saíram depois de muitos anos, porque tinha que ter uma cota todo mês. Então, que a igreja dele tinha que bater 100 mil todo mês. Pô, se bater isso aqui, que beleza, hein? Meu Deus. Não estava nem aqui mais, né? Eu tinha melhorado tudo isso aqui, que foi achando mais bonito aí. 100 mil ele tinha que apresentar. Só que ele não conseguia. Estava fechando o mês. Aí digamos que ele tivesse com 80 mil. Se ele apresentasse 80 mil, o homem ia mandar ele lá para dentro de Manaus, lá dentro do mato junto de lixo, para começar tudo de novo. Ia pagar por ter conseguido a cota. Aí eles começaram a fazer, sabe o quê? Os absurdos, vender shampoo ungido, vender sabonete ungido. Aí ele tinha que fazer o absurdo e ele tinha consciência de que aquilo era errado. Mas ele estava sob um domínio. E aí chegou um ponto que esse começou a ser, Deus começou a bater nele, e ele começou a entender a verdade dele, ele largou, e depois ele foi ser membro da Igreja Batista. Então é dessa maneira. O líder ele tem que ter convicto
Pode mudar a doutrina que for. Aqui nós vamos pregar o que a gente prega sempre, pronto. Se a pessoa quiser dar sequência, dele. Se não quiser, eu não falo que as portas estão abertas, porque só tem uma porta aqui. Mas eu não posso fazer nada. Agora, mudar doutrina para satisfazer o líder tem que ter convicção. Ele tem que ser convicto. Desde que ele não prega heresia, ele está pregando heresia, mas ele tem que ter convicção e firmeza. Porque quando aqueles homens lá no naufrágio olharam para Paulo, naquela firmeza, eles se acalmaram. Eles tiveram um pouco mais de tranquilidade. Porque eles viram a postura e a convicção. E nós, líderes, precisamos disso. Vamos lá. Precisamos ser convictos de filiação. Esse é outro ponto aqui. Precisamos ser convictos de filiação. O que é isso? Nós lemos o Atos 27, que é o capítulo base, fala sobre o naufrágio. Deus mandou Paulo ir para a Itália, né? E ele tinha que chegar até lá. Se Deus mandou, Deus ia cumprir. Por que aconteceu aquilo tudo? Bom, se Deus manda eu ir para um lugar para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, e no caminho acontece aquilo tudo, eu vou falar assim, meu Deus, o que Deus me chamou, vou tentar voltar, vou não sei o que, vou não sei o que lá, não. Deus permite situações para ver onde está a convicção do líder dele. Você precisa entender isso, tem certas situações, eu já me vivo até hoje aqui. 21 anos vai fazer agora um lugar desse aqui, não é para qualquer um não, tá? Ninguém permanece, ninguém consegue não. Pergunta para quem entra nessa igreja aqui, provavelmente não consegue não. A dificuldade dele. Eu ia pedir um amigo meu aí, que tem uma igreja que entra 1 milhão no mês, eu ia falar para o irmão, faz o seguinte, fica 3 meses lá da onde eu sou pastor, deixa eu ficar 3 meses na sua. Mas nos 3 meses aí, o que der aí passar para cá e o que der lá passar para você. Duvida que ele ia querer. Duvida. Não é mole, não, mas é uma convicção. Quem me chamou foi Deus. Ele chama, ele capacita, ele honra. Amém? Acabou e pronto. Então, se eu fosse olhar para isso, meu Deus, quantos naufrágios eu já passei aqui? Naufrágio. E aí a gente vai, firmeza. Vai pedindo orientação a Deus e vamos ter firmeza e convicção naquilo que Deus chamou. Amém? O que o diabo queria é fechar essas portas. Mas não vai fechar porque não foi o diabo que abriu foi Deus. Algumas foi o diabo que abriu ele. Porque ele abre para fazer heresia, para dar doutrina errada, para trazer um montão de coisas errôneas. Entendeu? Para tatuar, para não sei o que, para botar brinquinho, para não sei o que lá. Isso tudo é mundano. Entrou dentro das igrejas. Fazer o quê? Tudo é mundano. Tudo isso é mundo. Mundano. A gente não precisa nada disso. Nada disso. A pessoa parece que para ser diferente tem que ter alguma coisa diferente. Essas coisas são mundanas, porque se a igreja começar a falar sobre isso, ele sai da igreja. Se falar de arrependimento, sai da igreja. Se falar de santidade, sai da igreja. Porque, irmão, está difícil. Vestimenta de homem, vestimenta de mulher, está difícil. Eu não vou meter nisso aqui não, porque quem tem o Espírito Santo sabe andar como crente. Quem tem o Espírito Santo, quem não tem. Agora também diz que quem não tem o Espírito Santo também não tem Cristo. Agora está falando ontem, meu irmão. Estava conversando lá em casa, eu falei, a questão não é estar na igreja, é novo nascimento. Nós vamos dar aula de novo nascimento aqui. O novo nascimento transforma a vida da pessoa. Se não nasceu de novo, vai ficar 500 anos na igreja, vai ser da mesma maneira do mundo. Mesma maneira do mundo, tanto homem quanto mulher. Agora, se nasceu de novo, Nicodemo, João 3, chegou para Jesus, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Não, o que eu preciso saber sobre a salvação, Jesus que falou, você precisa nascer de novo. Quando um homem ou uma mulher, uma jovem, uma moça,
de ministério, de igreja, que canta, que participa de alguma coisa, quando ela tem um novo nascimento, ela é diferente. Não é tempo de casa não, dizer que é crente não vai atrás disso não. Você não acredita nisso não. A postura, a atitude é que vai mostrar. É a diferença. Tem que mudar tudo. Não pode uma pessoa ser evangélica, não sei o quê, você olha assim, pior que a garota do mundo. Pior, irmão, a Bíblia atrai. Porque eu só gostava de namorar quando era crente, só moça que era igual crente. Às vezes eu namorei uma passada. Você está ouvindo. Depois de convertido, só foi ela. Antes de convertido, mesmo assim eu também não gostava, que eu falou, para desse jeito vai dar, não sabe o quê? Porque lá na frente só fazia pior. Aí eu já estou casado, e depois de estar casado é um problema, irmão. Eu já falei aqui, vou dar aula aqui para iniciantes de casamento aqui. Vai ter matéria aqui. Tudo que tu tiver que falar, o moço, o rapaz, fala enquanto está namorando, e depois de casar já era. Agora eu não vou falar agora, não vou machucar o meu amorzinho. Não vou falar nada, não vou machucar o meu amorzinho. Tanta garota não dá, eu vou falar não, deixa ele assim, não deixa ela assim. Ó. Quando casar, meu irmão, vai ser diferente, tu não vai querer que faça mais isso. E aí já era. Vai falar assim, mas eu namorava, era desse jeito. Irmão, vamos. Isso aqui é experiência. Isso aqui é experiência. Tem que viver, nós somos líderes. Líder tem que ter postura. Se você é dessa maneira mesmo. Não adianta eu botar uma vestimenta de crente, uma roupagem de crente para entrar na igreja. E uma outra roupagem para estar no mundo. Não estou falando de você botar véu, não. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que aprender a palavra, nós somos líderes, irmão. Ah, pastor, é igual a assembleano agora. Não estou falando de assembleano, não, estou falando de palavra, de atitude, de postura. Como é que os judeus, os crentes lá, sabiam que era eles? Existia uma diferença na vestimenta. Eles vestiam tudo igual, mas tinha uma forma lá. Qual é? Aqueles ali são de Cristo. Eles são diferentes. Qual a diferença que a gente vê agora, irmãos? Que diferença de líderes nós temos agora? Misturando com tudo, vamos para a festa, tem bebida, onde tem música do mundo, a gente faz tudo. O cara não sabe renunciar. Não, eu vou renunciar. Ah, mas se eu renunciar isso aqui, eu vou deixar alguém aborrecido. O problema é que ele ficou aborrecido. Mas eu estou renunciando, agradando a Deus. Tem que acabar com isso. Ou a pessoa vai se adaptar a mim, ou não. Eu não vou se adaptar a ninguém para satisfazer. Não, você tem que fazer isso para ele na tua igreja. Porque se não for lá, ele também vai na tua problema. Tem. Ah, então tem que ir na macumba com um cara lá, vem para a igreja. Tem que assistir um negócio lá. Tá com isso. Quando eu fui para a igreja, eu fui me convertido. Novo nascimento, tá, irmãos? Não é ser filho de crente criado na igreja, não. Novo nascimento. Tem que ter novo nascimento. Não adianta eu fui levar meu filhinho desde criancinha na igreja, ele é crente. Os caras lá do outro lado também levam para lá e nem sempre eles são os pais são. Não é verdade? Precisa entender isso urgentemente. Tem que ter novo nascimento. Quando você tem novo nascimento, quando eu me converti, não, era do mundão mesmo. Eu só não era pior que o Antônio, mas quase chegando a ele. Luiz Antônio, né? Era brabo mesmo. O malandro ele escuta, pulava lá dentro, o segurança botava para fora, pulava de novo. E era assim. E muitas outras coisas. Aí, quando eu nasci de novo, mudou tudo. Nem o jogo dia de domingo eu joguei mais. O cara que era de um time de futebol, Atlético Nacional, com 12 anos de idade, dente de leite, no Atlético Nacional. E um dia eu me converti. Aí, culto domingo, entrei para o ensaio do coral, aí me batizei. Aí tinha um jogo muito importante nacional de Pagunense. Aí eu fui lá, quando eu chego lá, o Zé Maria, que já foi embora não sei para onde, né?
Aí cheguei lá, ele falou, toma, jogou o calção, jogou a meia lá no vestiário para mim, o calção. Eu falei, não, mas eu venho aqui falar uma coisa para o senhor. O que foi? A partir de hoje eu não jogo mais ali no mundo. Mas como? Já vai começar o jogo? E cá nós, era titular absoluto também. Agora as pessoas não confiam mais em nós, está da idade. Fica esses garotos aí, não sabe nem, só sabe que a bola é redonda, porque... Aí, ele ficou assim, eu falei, eu vim aqui dizer que a partir de hoje eu não jogo mais futebol de domingo. Aí ele acabou, nunca mais, até hoje, eu nunca joguei um futebol de domingo. Nunca mais. Convicção. Ah, porque o domingo é. Não, eu estou falando do dia. Eu estou falando daquilo que Deus separou para a minha vida. Então terminou direito, de graças a Deus, eu nunca trabalhei sábado e domingo. Eu já estava me chamando para alguma coisa, privilégio. Agora eu acho que a gente entende. Hoje existem pessoas que têm sua escala, são militares, etc. Tudo bem, a gente até entende. Mas eu estou falando nesse sentido de convicção. Aí olha cá, sabe o que Deus chamou Paulo para ser apóstolo? Porque ele era convicto de quando ele era perseguidor. Aí olha aqui, ó, até o que tu faz de errado, Deus vê. E olha só, opa, se ele é firme naquilo ali, imagina ele sendo o líder da minha palavra. Então ele viu, poxa, o garoto jogava bola lá, meu irmão também, foi assim também, parou também. Aí, né, cresceu dentro de campo de futebol. E falar um negócio desse, eu vou chamar ele para ser um líder. Porque ele vai ter convicção e firmeza. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, ponto final. Dessa maneira, quando Deus olhou Paulo, o perseguidor, o homem que ele honrava aquilo que ele fazia erradamente, até então ele pensando que fazia certo, mas fazia como líder do outro lado. Aí Deus olhou, se ele vinha do meu lado, aí Deus o chamou. É dessa maneira. Agora aprenda o seguinte, novamente eu vou repetir, vou dar uma aula sobre isso. Se não tiver novo nascimento, é mais um dentro da igreja. É novo nascimento. Quando você nasce de novo, você é transformado. O que tu fazia não faz mais. Tu tem uma atitude diferente, uma maneira diferente. Tudo passa a ser diferente. Tu pode até ter alguns momentos humanamente falando, porque continua sendo humano. Né? Continua sendo um ser humano, que nem todo ser humano é humano. Né? Para tu entender. Mas, quando a pessoa fala assim, não, isso aí não. Agora tem que ter a firmeza do lado, né? Porque se um falar que não, falar que sim, acabou. Acabou um problema. Né? Isso é dessa maneira. Ia para a igreja às 8 horas da manhã. Tem gente que falou assim, pastor, domingo falou, pastor, muda o horário para 7 horas da manhã. Quem falou isso não está aqui agora. Eu tenho que falar ao vivo, não está nem assistindo, porque já não assiste. Os líderes que não vêm também não assistem. Pode isso. Na pandemia, todo mundo com medo de morrer. Todo culto crente assistia. E eu aqui sozinho, pregando, e pregador é dado dentro, não vai entrar mesmo não, aleluia. Aí quando acaba tudo, volta tudo normal. Tem crente que é igual passarinho, cara, soltou de gaiola, meu Deus, só sabe voar. É dessa maneira, por isso que às vezes Deus fala assim, agora, acabou a Covid, né? Está tranquilo? Aí deixa eu mandar outra coisinha aí. Que é para fazer essa humanidade entender de vez que até agora eu não estou me entendendo. A verdade é essa, ele tem que ser convicto. E Paulo tinha essa convicção. A passagem lida em Atos 27 mostra um líder convicto. Primeiro ponto aí, irmão, quando eu já vi logo. Quando eu estava lá, eu lendo a Bíblia logo cedo aqui, eu falei, opa, o Deus de quem eu sou. Primeiro ponto é isso, tu tem um Deus, ô irmão. Você tem que entender que tu tem um Deus, e Ele é o maior
líder. O líder de convicção a ponto de, o plano é esse e esse vai se cumprir. Eu tenho uma convicção e firmeza, vou mandar meu filho morrer por vocês. Você mandar um filho seu? Mandar? Pode ter 20 filhos, não dá um. Porque você ama todos. Ele teve um e mandou por causa de você. Um Deus convicto do plano de salvação que ele tinha. A outra coisa aqui é, Paulo tinha convicção de sua chamada. Aí entra aqui Gálatas. Se o líder não tiver convicção da sua chamada, é você que fala, ele é mais um na igreja. Ele tem que ter convicção da sua chamada. E Paulo era convicto. Gálatas, capítulo 1. Olha aqui, Gálatas 1, do 10 até o 17. Gálatas 1, do 10 até o 17. Quem achou, diga glórias a Deus. Diga assim, porque persuado eu agora, é isso? É Gálatas 1. Oi? 1 do 10 ao 17. É esse mesmo. Escutei alguém falar, não, porque persuado eu agora ao homem ou a Deus, ou procura agradar o homem, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo toda a igreja, não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Está aqui, irmãos. O 11 ali. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Que coisa tremenda aqui, irmão. Olha aqui, irmão, a convicção de filiação. O que é convicção de filiação? Ele sabia de quem ele era filho aliançado. Filiação, aliançado. Eu sou aliançado com Deus. E ele tinha essa convicção. Paulo tinha essa convicção do seu chamado. Quem tem convicção do seu chamado não vai com vento de doutrina para lugar nenhum, irmão. Fica aliançado onde está. Não vai, porque a Bíblia fala de vento de doutrina, eu não falo. É um vento aqui, outro vento ali, já vê fenômeno ali direto, até fenômeno do dente de ouro. Tinha pessoa que, dentista fechando consultório, que ninguém queria mais ir para lá. Porque eles estão para a igreja para orar, e Senhor, dente de ouro. E tem uns engraçadinhos que ainda sorria para dizer que deu dente de ouro mesmo. Meu Deus do céu. São fenômenos que dá e passa. Para que Deus vai pregar o evangelho para dar dente de ouro para alguém, irmão? Não, me diga isso. Que evangelho é esse? Eu fui abençoado. Fiz tratamento. Quando eu cheguei em casa, falei, você ganhou também dente de ouro? Ela mandou abrir. O que me deram de presente, acharam alguma graça em mim. Eu dava aula no Seminal Teológico, o nosso João lá, que era dentista, 25 anos de Maria, se aposentou e abriu um consultório ali no Lopes, falou, pastor, ele deve ter visto a boca do meu dente, né? Então, pastor, passei meu consultório amanhã, eu passei uns 4 vezes para fazer esse tratamento aqui. Eu fui abençoado. E nesse período, depois começou esse negócio de fenômeno dente de ouro. E aí, quando eu cheguei, pensaram que eu tinha sido agraciado também, por dente de ouro. O líder tem que ter convicção do que prega. Sou chamado. Não adianta, não, mas se tu ficar aqui, tu vai ganhar mais. Não interessa ganhar mais. Vai ganhar mais o inferno também. Não tem esse negócio de ganhar mais. Se Deus hoje está dando condições, amanhã Ele quiser dar melhor, tudo bem. Se não quiser, a gente vai viver o que Ele está vivendo depois do final. Até Ele me tirar dessa terra. Amém? Convicção do chamado. Convicção do chamado. Pode guardar isso aí, Gálatas 1,
do 10 ao 17, tá? A 11, parece, ao 17. Outra parte aí. Ele tinha convicção de sua vocação em relação aos seus ofícios. Todo líder tem os seus ofícios. Amém? Esse negócio de 5 ministérios, apóstolo, profeta, não sei o que lá, aquilo é ofício. São ofícios. Amém? A primeira coisa que você tem que saber é convicção. Depois, a sua vocação em relação aos seus ofícios. Quer ver? 2 Timóteo. 2 Timóteo. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, acho que está ali Timóteo, certeza. Então, não. 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 11, diz: para o que fui constituído pregador e doutor dos gentios. Para que fui constituído ofício. Ele tinha convicção de sua vocação em relação aos seus ofícios. Porque ele fala que para que fui chamado pregador, ofício de pregador e ofício de apóstolo. Era a convicção que ele tinha. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. O líder, agora olha essa aqui. O líder inconstante não recebe nada de Deus. Onde está isso? Tiago. O líder inconstante, ele não recebe nada de Deus. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, do 6 a 8. Tiago, capítulo 1, do 6 a 8, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Eu vou até... É só isso. Tá? É só do 6 a 8. Tá? Agora olha o 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se, irmãos, vamos até o 8, não vou ler isso aqui, mas glorie-se, irmãos, abatido na sua exaltação. Então, olha aqui a convicção, né? O líder que é inconstante não recebe nada de Deus. Ele está falando que o homem dobre de coração, inconstante, ele não recebe nada de Deus. E quando ele está falando de líderes. Eu não estou falando de receber coisa material, não, porque Deus não se mistura tudo isso. Deus não é material, Deus é espiritual. Ele está falando de coisa de Deus mesmo, coisa dos céus. Revelação. Que Deus quer dar para cada líder, precisa de revelação de Deus para a tua vida. Ele não recebe nada do alto de Deus. Não é de casa própria, não é de carro, não é de emprego, não é nada disso não. Porque aqui, graças a Deus, as pessoas estão empregadas, alguns empregados, outros estão guardando a vontade de Deus, tem carro, tem casa. Não é disso que ele está falando, ele vai falar, eu sou líder, então eu estou bem, porque eu tenho minhas coisas. Não é isso que eu estou falando, não. Tem gente que tem um montão de coisa e não tem nada. Porque tem que ter a presença de Deus na tua vida. Sem a presença de Deus, você continua não sendo nada. Tu continua tendo coisas materiais sem nada, a verdade é essa. A presença de Deus é tudo na nossa vida. A presença de Deus é tudo na vida de um líder. Tudo na vida de um líder. É a presença de Deus. Então o líder inconstante não recebe nada. E o versículo 6 até 8, e cai no descrédito do povo. Eu tenho aqui, irmão, eu já passei por isso.
inconstantes que caíram no descrédito do povo. Ninguém confia mais. Ninguém acredita mais. Fica desacreditado no líder inconstante. Você não fala, não sei o quê. Tive um momento aqui de um terremoto aqui. Aí não, eu vou fechar a igreja, eu vou não sei o quê, eu não sei o que lá, eu vou ficar chorando. É líder inconstante. Aí ele fica desacreditado. Tem que ter postura, atitude. A atitude e a postura, nos momentos bons, é fácil. O líder tem que mostrar atitude e postura no naufrágio, capítulo 27 de Atos. Paulo, quando ele disse, nenhum deles vai se perder, porque eu estive com o anjo de Deus. Eu tenho certeza, eu sou convicto, eu tenho firmeza. A aula, o tema é a convicção do líder. Eu tenho convicção que Deus falou comigo e nenhum vai se perder. Chegaram todos até a Itália, porque foi para lá que Deus mandou. E quando Deus manda, Deus guarda. Ele foi em cima do destroço, como eu já preguei aqui, até em cima do destroço, você vai chegar lá. Ele subiu em cima do destroço, mas chegou até lá. Porque ele era convicção, firmeza. O líder tem que ter firmeza, ser convicto, não pode ser constante. Porque o líder constante perde a credibilidade. Perde a credibilidade. Eu estou aqui com chuva sem sol, eu estou aqui. Eu não faço isso para mostrar nada para alguém. Eu aprendi isso. Eu sempre abri igreja, em todo lugar que eu fui, eu tinha meu nome de chave e abri as igrejas. Eu sempre olhava banheiro. Eu nunca deixei uma luz acesa. E porta aberta. Eu nunca deixei. Quando eu saio de casa é chato. Vai todo mundo sair desce, todo mundo, não, vai todo mundo. Eu vou olhar a casa primeiro. Tiro tomada, baixo o negócio do gás. E faço isso, faço aquilo. É a postura. A gente tem que ser dessa maneira, tem que ter atitude, convicção. Porque uma pessoa inconstante, quem vai acreditar mais? Com toda sinceridade. Tem uns cantores aí do mundo aí que eu nem ouço mais eles. Ainda estão aí, mas vamos lá, eu quero ter um filho em São Paulo, em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro, outro não sei o quê. Não tem. Como é que vai acreditar no cara desse? Para mim não serve. E nunca serviu. Eu, até o dia de hoje, nunca fui para um show evangélico. Nunca fui. Me chamavam para tudo que é lugar, eu nunca fui. Porque eu sempre soube que num momento esses caras iam cair. Nunca fui, irmão. Nunca fui para lugar nenhum. Antônio sempre foi em casa. Ia para todo mundo, Antônio em casa. Eu vou ficar em casa. Porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. A gente tem que saber, visualizar, irmão. Enxergar além. O líder enxerga além. O líder enxerga além do que vai acontecer. É que a gente às vezes fala, orienta, as pessoas não entram aqui, saem aqui. São vistos pelo menos 10% das orientações. Mas assim é melhor. E é melhor, mas como é melhor? Então, irmãos, pega essa aula aqui, porque eu estou falando para líderes, formando líderes aliançados. Paulo tinha uma aliança tremenda com Deus. Agora vamos lá. Por que é importante um líder ser filho? Pergunta para o teu irmão aí, por que é importante um líder ser filho? Eu não ouvi nada. Vamos, fala de novo aí, irmão. Por que é importante? Você está sentado no ar-condicionado, eu estou suado aqui. Desde cedo em pé. Eu não sei. Vai começar o culto, eu não fico sentado não, já fico em pé. Eu gosto disso, já fico logo em pé, eu não fico sentado não. A esperar o culto para o irmãozinho falar, irmão, vamos ficar de pé por gentileza. Ele não fica de pé por ele mesmo. Mas quando vai para alguns lugares aí, de honra para esses homens, ele já fica em pé. Sem ninguém falar nada. Porque está ali, ó. Agora aqui tem Deus. Vai começar um culto, não precisa. Vamos ficar de pé por gentileza, quase pelo amor de Deus. Que isso?
A gente tem que estar na postura nossa, na nossa atitude, o vídeo já tem que estar na tua posição. Por exemplo, hoje, não ia ter nem louvor, porque onde estavam líderes? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, 8 eu estava aqui. E eu não faço isso para você ver algum testemunho de mim na tua vida, não. Você tem que ter o teu. Eu faço porque eu fui formado dessa maneira. É o que eu falei. Domingo, pastor, vamos mudar o horário para 7 da manhã. Tá bom. Mas cadê quem falou 7 da manhã? Se não vem 10, vem 7. A questão não é horário. A questão é entender. Eu tenho que chegar na igreja pelo menos meia hora antes para me preparar. Quem chegar 5 minutos, 10 minutos, seja de louvor, de qualquer outra aqui, não vai ter mais louvor. Eu não posso chegar 10 minutos, subir aqui para tentar afinar o negócio, começar a querer cantar, irmão. Vamos ser sinceros. Não pode fazer isso. Aí só cantar de qualquer jeito, adorar de qualquer jeito, tem que ter preparo. Esses caras do mundão, o show deles, eles fazem aqui, mas tem um preparo que tu não quer saber. Para acontecer aquilo, ensaio, é isso, é aquilo, não sei o que lá, irmão. A gente chega faltando 10 minutos para o culto, tem que chegar todo sentado. Eu estou ao vivo, mas eu estou falando uma geração profética. Se chegar, não vai mais ter louvor. Não vai, eu vou cantar corinho. A minha vida eu comecei cantando corinho. Vou até procurar onde está o meu inário de corinho para me voltar eles novamente. Porque eu posso fazer isso. Porque eu cheguei na minha hora. Você chega no teu horário de trabalho? Fui, praticamente, fazia funcionário, candidatos passavam na minha mão. Né? E eu era da área pessoal, 15 minutos que tinha, André, 15 minutos para você fazer teu lanche. Tem que chegar 15 minutos antes. Chegasse 13 minutos, eu vou fazer uma, pode mais não. Tolerância 15 minutos. Só isso. Trabalhei na empresa que eu pegava um cartãozinho de ponto do funcionário, era do patrão, era assim, 7,5. Aí eu ia fazer a folha de pagamento, aí estava 7,31, 7,31, 7,31. 3 dias consecutivos, 1 minuto, perdia o DSR. Que é o domingo remunerado. Como é que pode isso? O homem, o cara compra aquilo do homem. E Deus, a gente quer chegar em cima da hora para começar um culto. Eu não sei fazer isso. Eu não aprendi isso. E não foi também ninguém que me informou, não, tá? Porque em algum lugar que eu fui, era da mesma maneira, porque eu fui assim. Foi Deus que me chamou. Porque tudo aquilo que eu faço, não falo com toda sinceridade, não estou jogando direta para ninguém, não. Eu estou jogando direta, não indireta. Quando eu falo daqui é direta, porque está todo mundo me ouvindo e me vendo. Então, bem direta. Se eu for com o futebol 7 horas da manhã, eu não posso chegar no culto aqui 11 horas. Porque eu tenho que dar mais para Deus do que para o outro. Eu tenho que ser mais chato, aspas, com Deus do que na minha vida material. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando para líderes. Eu não sei o chamado, eu vou partir um dia. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem isso, ficar olhando para mim, não sei o que é. Estou com raiva dele já. Pode ficar com raiva de mim, não tem problema nenhum. Eu quero agradar a Deus. Prefiro agradar a Deus do que aos homens. Paulo fala, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Tem muita gente agradando os homens, de vez de qualquer jeito, para agradar o homem. Agrada a Deus, aí tu vai ter uma postura diferente. Então, a primeira coisa, por que é importante o líder ser filho? Porque as pessoas vão perder a credibilidade nele. E também, quando Atos, que foi a nossa leitura, capítulo 27, o 10, o versículo 10, o 11 que nós lemos, nós lemos na nossa... Ah não, o 10 e o 11 não lemos não, vamos ver. Nós lemos, foi o 23 até o 25. Atos 27, que foi naufrágio, né? Atos 27.
Eu vou pegar aqui o versículo 10 e 11, acho que eu já li, mas vamos ler de novo. Capítulo 27, 10 e 11. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas. Olha o que ele está falando para eles, 276 pessoas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Aqui. Por que é importante um líder servir? Porque em algum momento ele será confrontado em relação à sua liderança. Os caras confrontaram a liderança de Paulo. Eles acreditaram mais no piloto, no navio. Às vezes a gente acredita mais no profissional, às vezes a gente acredita mais não sei quem, às vezes a gente acredita mais não sei quem. Ele não acredita no líder. O cara acredita ali em namorado, em esposa, seja o que for, mas ele não acredita no líder. Aí ele mete a cara no chão. Mete a cara no chão legal. Primeira coisa aqui, em algum momento nós seremos confrontados em relação à nossa liderança. Eles confrontaram e não acreditaram em Paulo. Eles acreditaram no piloto e no navio. Aí Deus faz o naufrágio, piloto e navio, então tá bom. Então vocês vão ver agora que vocês têm que crer no líder. Que vocês têm que acreditar na liderança. Então vocês vão ver agora, aí foi quando Deus permitiu toda a situação. Então vamos lá. Um pouco mais adiante, Paulo deu prova da sua firmeza. Versículo 10 e 11 aconteceu isso. Mas quando tu vai lá para o 18, no capítulo 27, aí tu vai para o versículo 18, ele diz aqui, ó. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmo com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Vamos até o 21. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nossa salvação. Cadê o piloto e cadê o navio? Cadê o piloto agora? Cadê a confiança no piloto agora e no navio? Cadê? Porque confrontaram a liderança do apóstolo Paulo. Não, nós confiamos no piloto e no navio agora. Ao 21. E havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé na postura dele, olha a convicção dele, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este cômodo e esta perdição. Ó, vocês deveriam ter me ouvido. Vocês deveriam ter crido na minha liderança. Escutado no líder. E agora vocês estão passando isso porque vocês não me ouviram. Colocaram a minha liderança em prova. Confiaram mais no navio e no piloto. E quem vocês têm confiado? Também no amiguinho? Tem amiguinho que não tem condições de te orientar nada. Me perdoa. Nada vezes nada. Em algumas questões, lógico que tem questões que você pode orientar. Por exemplo, uma aula de português, de matemática. Pode orientar. Eu não tenho condições disso. Desde 1900 garotinho, mudou tanta coisa, né? Aquele ano de mudou tudo. Né? Antônio tinha assento no ano, não precisa mais. Tiraram o assento.
Mas também com a ciência tem a tua mesmo. Não tem problema nenhum, né? Mas eles poderiam ter evitado aquilo tudo. Tem coisa que você poderia evitar na tua vida e não evita porque você coloca a tua liderança em prova. Às vezes, quando chega determinada coisa para nós, o fato já está consumado. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o quê? Só posso nem aceitar, eu só posso concordar, porque tem coisa que eu não aceito. Mas eu tenho que concordar. Eu concordo. Então, meus filhos, aí apesar que aqui não tem questão de paternidade, mas nós somos filhos aqui de Jesus, irmãos, família. Não tem esse negócio de paternidade não. Meu filhinho, não sei o quê. Vem pra cá, filhinho. Vem daquele meu valinho, filhinho. Vou dar umas palmadinhas, meu filhinho. A gente cria, forma pessoa, criancinha, cresce, desenvolve, prega, canta, ministra, e depois vai ter outro pai. Pô, gente, tinha que ser o quê? Padrasto. Se fosse padrasto, eu aceitava, mas pai não. Eu sou padrasto, tudo bem, pai não. Depois já criado. Aí é mole demais, né, irmão? Pegar esse garoto tudo sem saber nada, de repente tá tudo aí agora dá tempo. Então, o líder precisa ser firme e convicto, porque muitas vezes ele é chamado de herege. Aí, pastor, onde está Atos 24, no versículo 5, chamaram Paulo de peste. Não foi? Está aí escrito aí, ó, Atos 24, versículo 5. Chamaram ele de peste agitador. Está aqui, vamos ler. 24, Atos capítulo 24, versículo 5. Atos 24, versículo 5. Diz: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos Nazaré. Ei, meu irmão, está assistindo aí? Ele é pastor da Nazaré. Ele está ouvindo aí. Ele é pastor da Nazaré, aí, Luiz, está vendo? Então, chamaram ele de peste, porque não entendiam que ele era apóstolo dos gentios. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, para os gentios entender a palavra. E aprove Deus que os judeus não aceitassem. Isso foi aprove a Deus a isso para que o evangelho chegasse até nós. Não é porque os judeus não quiseram, mas era proposta de Deus, plano de Deus. Porque vai chegar um dia que eles vão ter que abrir o coração. Amém? Mas até então, naquele momento, era necessário isso, que eles fechassem o coração, recusassem para que pudesse chegar até lá. E começou um confronto entre Paulo e os judeus. E aí começaram, você vem fazer sedições aqui e outras questões, doutrinas, de isso, daquilo, você não perde. Então, um líder, ele tem que ter convicção, porque em algum momento vão chamar você de herege. Né? Hoje o herege somos nós que pregamos a verdade. Engraçado, né? Hoje é assim. Hoje você está pregando, você fala da verdade, você é um herege. Não serve, não, isso aí não. Aí tem que estar nivelado. Agora é negócio de nivelado. Nivelado para mim é pedreiro. É pedreiro. Não, tem que estar no mesmo nível. É nível, mas tem que falar outra aí, outro nome aí. Fala, irmão, mas estão usando tudo de pedreiro agora nas igrejas. É nivelado, é não sei o quê. É palavra, irmão. Palavra que muda isso aqui, que transforma a vida nisso aqui. Então o líder ele tem que ter convicção. Deixa eu se aproximar um pouco mais. Seja convicto. Só um minutinho aqui. Um pouco mais. Não, essa aqui. Seja convicto, que eu estou sendo. Seja convicto
com relação à direção de Deus para a sua vida. Você sempre tem que ser convicto. Eu não posso fazer alguma coisa por eu fazer, mas eu tenho que entender e ser convicto se aquilo é direção de Deus para a minha vida. Nem todo mundo vai ter direção para ser pastor. Nem todo mundo para ministrar louvores. Você tem que ser convicto naquilo que Deus tem como direção para a tua vida. Paulo tinha convicção que ele era um apóstolo, que ele era isso, que ele era aquilo. Amém? Amém. Então, outra coisa aqui. Há coisas que Deus mostra ao líder e todo mundo discorda. Lá na frente, porém, todo mundo concordará com ele. Viu o que Paulo falou? Paulo já tinha falado tudo. Todo mundo discordou dele, isso, aquilo. Mas depois, quando veio o naufrágio lá, todo mundo com medo de morrer, aí acreditaram no que Paulo falou, né? A vida precisa acontecer um fato para você dar valor, acreditar, né? Então, eu estou falando para líderes. Agora, o líder vê antes, mais e além dos outros. O líder vê antes, mais além dos outros. Aprenda com todos, mas jamais copie ninguém. Eu vejo hoje aí, não tem até pregadores. Tem pregador aí que o cara fala tão igual ao outro, que às vezes eu estou de olho fechado, eu penso que é o outro. E quando eu abro, não é o outro, é uma outra pessoa. Mas o cara fica copiando o outro. Eles copiam a pessoa pregando, alguns copiam pessoas pregando, copiam pessoas cantando, ministrando. Seja você mesmo. O líder tem que ser você mesmo. Ele não tem que copiar ninguém. Não tem que copiar ninguém, aprenda com todos. Aí você pode aprender com todo mundo. Enfim, mas jamais copie ninguém, porque Deus não é Deus de cópia, e sim de originais. Amém? Então seja você mesmo. Você não precisa ficar copiando. Eu já vi alguns pregadores aí, meu irmão, na minha época lá então, teve um agora que saiu de uma igreja e o não sei o que, já sabe, né? Aí o bispo Luciano, não vai saber quem sou eu. Aí ele saiu, né? E levou a multidão. Aí aqui na avenida Helder Câmara, não é isso? Antiga suburbana, ele abriu o ministério lá e botou IU também. Mas só que IU-DP. Para chamar a atenção. Ele saiu de lá. Aí ele botou IU-DP. Deus proverá. Igreja Unida, Deus proverá. Mas ele botou IU porque lá, saiu de lá, né? É Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja do Poder de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja do Poder de Deus. Aí tu bota na mente e você acaba, vai entrar naquele. Isso é uma forma que eles usam. Os caras eles têm um marketing sensacional. Eles conseguem jogar na mente da pessoa. Quando eu estava assistindo a peça da chegar, quando ela chega, eu tenho que ligar. Aí eu assisto esse cara todo, ajudou indo lá, o Joel está trazendo o óleo da oliveira pura. Aí, o óleo da oliveira pura, vem receber o óleo da oliveira pura. É R$1.000. Aí eu não sei como você quer oliveira pura. Você não vai. Oliveira pura não tem. E aí, não sei o que, esse camarada lotado. O homem inaugurou agora 10 de janeiro, lotado. E o homem dá umas broncas legais, os caras com as televisões lá e falou, vem cá, por que tu não está com uniforme? Tu era para estar com uniforme? E os caras, é isso que eu falo, como é que pode isso? Né? Lotou lá, viu agora já lotado, vendendo isso, vendendo promessa de Deus, vendendo bênção de Deus. Eles são vendedores. Eles são vendedores. Quando olha assim, o cara é um vendedor de primeira linha. Eu não tenho medo de errar e nem medo de Deus fazer alguma coisa comigo por causa disso. Eles são os vendedores de primeira linha, eles conseguem vender mesmo. Se eu sair na rua aí vendendo água mineral, ninguém compra em mim por R$2.
Mas se eu levar para a igreja e falar que é 15 reais e ela tem uma diferença quanto deve, eu vou vender. Então o ser humano está dessa maneira. Por isso que a gente tem que ter a nossa postura de líder. Amém, igreja? Tenha uma opinião bem definida. Você não pode ficar mudando. Meu irmão, vou falar de novo aqui, talvez você não notou. Tenha uma opinião bem definida. Você não pode ficar mudando de pensamento aqui, pensamento ali. A posição é definida. O Evangelho, a posição dele já é definida. Desde que eu aceitei a Cristo, sempre foi isso aqui. Mas nada, não mudou nada. Então, quando alguém falar alguma coisa diferente para você, lembra, Paulo falou lá para os Gálatas: olha, insensato Gálatas, vejo que tão depressa após já quereis voltar novamente para o outro evangelho. De tão depressa, Paulo ensinou a palavra, ensinou a graça de Deus, falou do amor de Deus, da imensurável graça, do favor imerecido, e daqui a pouco já queriam ir voltar novamente para a lei, para o legalismo. E Paulo fala: vejo que tão depressa vós já quereis voltar novamente para o outro evangelho. Ele fala: outro evangelho, que não era o evangelho que Paulo pregava. O líder tem que ter convicção, ele tem que ter opinião bem definida. Tem gente que às vezes quer vir aqui, ó, aí são de outra igreja. Alguns líderes, eu estou recebendo uma pessoa aqui agora, eu já falei: ó, aqui é diferente, tá? Quiser ficar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira. Né? Agora, eu poderia perguntar quanto que é teu dízimo primeiro. Porque quando a pessoa dizima o primeiro dízimo, existem pessoas que vão para um lugar, dizem os seus primeiros dízimos, o cara nunca mais quer perder aquela pessoa. Opa! Dizimou o primeiro dízimo, acabou, ele veio, eu falei: não, aqui é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se quiser, desse jeito. Eu só falo desse jeito aqui. Então a gente tem que ser convicto. O líder, ele tem que ter uma opinião bem definida. Ele não pode agradar. Aí chega uma pessoa aqui e vem de uma outra denominação. Nós recebemos aqui o nosso Roniel. Pô, não sei quantos anos a esposa tem uma denominação, mas ele não trouxeram os seus costumes para cá. E, de alguma maneira, um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor, não tem problema nenhum. Né? Mas existiram alguns que entraram aqui e eles queriam trazer costumes da sua denominação. Eu falei: pô, se ela prestava, você sabe que não prestava, por que você quer trazer um costume de lá para cá? A igreja tem a sua definição, a igreja tem a sua declaração de fé e ordem, a igreja tem a sua direção de doutrina e ponto. Eu não posso chegar. E outra coisa, tem líderes que não têm sabedoria. Se essa igreja não tem uma direção de alguns ensinamentos, o pregador vem aqui e usa o público e vem usar a sua doutrina e ensinamento que você não aceita dentro da tua igreja. É errado. Eu não posso ir para uma batista tradicional, eu estou falando para líder, para você aprender, e chegar na batista tradicional, vem aqui receber o batismo com o Espírito Santo. Porque eu sei que eles entendem de outra maneira. Então eu não posso chegar aqui e vir falar de paternidade e disso e daquilo, se a doutrina da igreja aqui é uma outra. É falta de liderança. É querer trazer alguma coisa para botar na mente do outro, erradamente. Faltou pouco para mim tomar o microfone daquele pregador que trouxe aqui de João 3,16. João 3,16. Você lembra dele, né? Faltou pouco. Estou finalizando aqui o Romanos capítulo 14. Eu já fiz cada coisa, né? Então, isso é a sabedoria de um líder. Se você for em qualquer uma denominação que você vê que aquela denominação é contrária a alguns princípios seus, você prega a palavra, mas não entre dentro daquela coisa que... Isso é sabedoria de um líder. Você precisa entender isso, senão eu estou forçando a trazer aquilo para uma ovelha que não é deles. Impondo uma coisa na mente. Não pode ser dessa maneira. Eu sou contrário, mas nunca vou chegar à sua oportunidade e pregar contrário àquilo.
Se eu tiver que chamar de pai, eu vou chamar papai. Entendeu? Eu sou obediente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Estou pegando mais que ele. Ele não fala assim, pastor, você vai pegar pneumonia. Pô, 21 anos pegando aqui nesse calor. Vou pegar agora pneumonia. Tempo, né? Eu ainda fico no ventilador para secar a camisa. Romanos 14, versículo 5. Na frente. Olha aqui, Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, tenha uma opinião bem definida. É isso que eu falo aqui. O mesmo apóstolo Paulo, ele ensina que cada um de nós deve ter uma opinião bem definida em nossa mente. Ele que falou sobre isso. Aí no versículo 5 de Romanos 14. Não se deixe dominar por ninguém. Fala para o teu irmão assim, não se deixe dominar por ninguém. Ou seja, não seja líderes, não seja inconstante ou agitado, como vento de doutrina. Efésios 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim, Efésios 4, 14. Eu vou ler aqui, cada hora. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano do homem, que com astúcia enganam fraudulosa. Irmão, olha aqui, está falando, isso aqui é igreja, isso aqui não é mundo, né? Não está falando para ímpio, não, está falando para líderes de igreja, fraudulosamente, fraudando a palavra. O que é fraude, irmão? O que é fraude? Estão fraudando a palavra de Deus. Eles estão fraudando a palavra de Deus para ter pessoa, para ter multidão, para ter nome, outdoor, reconhecimento, não sei o que, irmãos. Fraudulosamente. A palavra de Deus sendo fraudada. E líderes caindo nessa. Por isso eu estou aqui. Não importa quantas pessoas tem aqui. O que importa é que essas pessoas sejam bem formadas e direcionadas. Capacitada com a palavra. Isso aqui vai servir para a tua vida profissional, vai servir para a tua vida familiar, porque nós somos líderes em todas as áreas da nossa vida. Amém? Mas a gente não sabe onde Deus vai te colocar. Ninguém vos domine. Fala para o teu irmão assim, ninguém vos domine. Não seja líder manipulado por ninguém. Não seja manipulado, enganado, dominado. O que tem? O cara forma ali. Aí ele passa a ser pastores, igrejas com 10, 15 pastores. Aí eu falo, para que uma igreja pequena com 10, 15 pastores? Aí você tem uma igreja maior, uma igreja muito grande. Aí o que acontece agora? Se divide, lógico, não sou contra não, eu participei disso. Alguma coisa muito importante, discipulado. O discipulado é importante? É. Mas eu não preciso colocar pastor de grupo de discipulado, pastor daqui, pastor dali, pastor fotógrafo. Vai começar o culto, pastor fotógrafo, é quem tira as fotos. Pastor fotógrafo. Aí eu me pergunto, um cara aceita um negócio desse, sem ter chamado. Mas aí o que acontece? Ele vai ser manipulado. Manipulado. Porque um faz isso, outro faz isso, outro faz aquilo, e vai me ajudando em tudo. Também não vou pegar aqui, pegar a igreja e ficar tudo nas minhas costas. Ó,
Nós vamos ter agora um líder ministerial, e eu já tenho o nome, depois vou dar, para o nosso culto no lar. Nós vamos ter agora um líder ministerial aqui para líder do corpo diaconal da igreja. Nós vamos ter, eu já tenho os nomes, e depois vou reunir os nomes e vou falar. Então nós vamos ter os líderes para os trabalhos. Agora, calma, aí ele fica manipulando. Manipula daqui, manipula dali. Domina você. Não seja dominado por ninguém. Honrar e respeitar é diferente de domínio. Honra é honra. Domínio é outra coisa. Quando você é dominado, você não consegue definir a sua opinião. Amém? Você qualquer área. Você pode falar, você não. Quer ver? Tem um texto aqui, acho que é Colossenses 2,8. Vamos ver se é isso aqui. Já estou quase finalizando. Eu tenho que terminar todas as aulas. Colossenses 2,8. Eu já achei, você vai ouvir, mas diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento do mundo, e não segundo Cristo. Rudimento dos homens, tradição dos homens, e não de Cristo, irmãos. Tenha cuidado, ele fala só, tenha cuidado com isso. O líder tem que ter opinião bem definida. Ele tem que ter cuidado com isso para não ser manipulado. Rudimento. Vivendo rudimento. E Paulo veio desfazer tudo isso. Por isso que ele fala: ó insensato Gálatas, vejo que tão depressa vós estão voltando novamente para o outro evangelho. Existem outros evangelhos que não é o evangelho da palavra de Deus. Eu pego aqui também o versículo 18, do mesmo capítulo de Gálatas. O 18. Do mesmo capítulo 2 de Gálatas. Diz assim, ó: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaixo, inchado a sua carnal compreensão. Está aqui. Tem um outro aqui que eu preciso ler também, que é Gálatas capítulo 4. Vamos lá. Gálatas capítulo 4. Colossenses, Filipenses. Está retornando aí. Aí, antes de Efésios, Gálatas. Gálatas capítulo 4. Vamos para o número, Gálatas 4, 17 até o 20. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então aqui estava falando, logicamente, se for ver o cabeçalho, que o Evangelho nos isenta da lei. Então, que eles eram dominados pela lei. E Paulo veio pregar a graça de Deus, e Paulo agora estava dando essas orientações. A ninguém permita ser dominado. Líder tem que ter uma opinião. Líder tem que ter uma opinião bem definida. Fala a sua opinião definida. Agora, para finalizar, cuidado com quem vê pecado em tudo.
são tão espirituais, aspas, que conseguem enxergar pecado em tudo. Cuidado com tais pessoas. A prática demonstra que tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Por exemplo, o maior cuidado que o líder tem que ter esse cuidado, é de se prender a uma determinada mensagem voltada sempre para um determinado assunto só. Por exemplo, nós temos no passado, não vou falar os nomes, inclusive a minha mãe era uma assídua, todos os dias assistia, e o pregador sempre falava sobre a prostituição. Era o foco da direção da mensagem. O pregador tem que ter vários focos de mensagem. Quando ele se prende a uma determinada mensagem, tem que ter um certo cuidado, que a mente dele pode estar voltada para aquilo. Eu sempre falo, quando o cara chega aqui e fala assim, eu sou honesto, eu fico preocupado se ele está roubando. Porque o honesto não precisa falar que é honesto. Eu fico na minha preocupação. Então, o cara se prende àquilo. Aí ele falava isso direto sobre a prostituição. E, infelizmente, um dia ele foi pego na prostituição. Foi expulso da igreja, passou por lá, enfim. Mas o foco dele era aquilo. Um pregador, um líder, ele tem que ter cuidado com o foco da direção do seu ensinamento. Porque se você não tiver cuidado, muitas coisas, você fala aquilo que a mente está voltada. E o líder tem que ter essa sabedoria. E também o inimigo vai procurar trabalhar nesta área. Então, cuidado com isso. Ó, Tiago 1,15. Agora eu vou finalizar aqui. Tiago vem depois de Hebreus. Tiago 1,15. Diz aqui, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, tudo vem na consciência, na mente. Precisamos ter cuidado sobre isso. Não se deixe vencer por ninguém. Ou seja, não seja escravo dos homens. Nós não podemos ser escravo dos homens. Uma vez eu estava em determinado lugar, muito tempo, e quando eu ia ministrar, eu queria preparar a mensagem e o líder falou, não, você já tem a mensagem montada. Essa mensagem aqui, ela vai ser daqui e todos os outros lugares. Ela é direcionada. Eu falei, então serve para mim. Porque eu preciso ter revelação de Espírito Santo também. Hoje tem revelação de Espírito Santo, eu não tenho. Então você não pode ser manipulado. O líder tem que ter a capacidade de ter a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso ter uma coisa padrão. Quando eu coloco uma mensagem padrão, eu estou direcionando a igreja apenas aquele pensamento raciocínio. É uma lavagem cerebral. Porque eu estou voltado para aquilo. Agora aqui me dá uma mensagem, a Bíblia Sagrada, de várias maneiras. Você não precisa ter uma coisa voltada com um foco só. A única coisa que eu sou voltado com um foco só aqui é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltará, e sobre a salvação que é só através de Cristo. Essa que eu tenho que focar. Você não pode ser preso. Vamos chamar a Leila para pregar comigo, mas eu vou dar a mensagem para ela pregar. E a revelação do Espírito Santo? Hein? Que você tem direito de buscar a revelação do Espírito Santo. Precisamos ter a revelação do Espírito Santo. E o que acontece em alguns lugares é que isso está acontecendo. A pessoa dá um modelo do que tu vai falar. Isso é domínio. Isso é escravo, isso é ser servo. Líder, aliançado, pede revelação de Deus. E Deus revela a palavra. Amém? Porque é multiforme. Eu não posso ficar preso a um sistema. A um sistema. Em outro lugar você sabe que tem essas coisas em vários lugares aí. Voltado para aquele sistema. E a pessoa só presa aquilo, fica bitolada naquilo. Nunca conheceu o outro lado da Bíblia.
E precisamos aprender isso. Amém, querido? Então, para finalizar, seja submisso à sua liderança, peça conselhos à sua liderança, peça conselho aos mais velhos, que os mais velhos têm mais experiência. As pessoas vão buscar coleguinha para conselho, coleguinha, amiguinho. Que amiguinho? Que conselho amiguinho vai dar? Peça conselho o mais idoso, mais velho, mais experiente. Já viveu mais que você, já passou por tudo isso. Tem mais capacidade de orientação. Ande debaixo de cobertura, mas não cobertura da maneira que diz, mas na cobertura aqui da palavra, da doutrina, da liderança da igreja, da direção, da pregação da igreja. Nós precisamos, porque eu também não posso estar aí, o líder de qualquer jeito largado por aí. Não, nós temos que estar voltados debaixo de alguma coisa, debaixo da palavra, do ensinamento. A igreja da Galácia foi estragada por falsos mestres. Engraçado, né? Os falsos mestres estão até hoje nas igrejas. Se você for ver, eu vou finalizar com essa aqui, Gálatas 1. Gálatas 1, isso aqui é muito importante. Gálatas 1, vou do 6 até o 9. Olha aqui, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa, eu já falei isso antes, mas vou ler agora. Passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro, que era o evangelho legalista, da lei, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, preste atenção, irmãos, nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, guarde isso, tá, irmão? Nós mesmos, ou um anjo, vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é a palavra anátema? Maldito. Fala aqui mesmo, seja maldito. Maldito. Diz aqui o nome. Assim como já vos lo dissemos, agora de novo também vos lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além dos que já recebeste, seja anátema. Ele confirma de novo, seja maldito. Paulo falando aqui aos Gálatas, tá? E ele diz o 10, é o 10, peraí. Eu vou até o 10 aqui. Porque persuado eu agora o homem ou a Deus, ou procuro agradar a homem, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Tem gente que é servo do homem, mas não é servo de Cristo. Porque se eu estivesse agradando ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Ele falou. A palavra é forte, irmãos. Anátema, maldito. Outro evangelho. Vem o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, morto na cruz. Aí a pessoa quer ir novamente para a lei, buscar sacrifícios, colaborar com Deus. Deus já colaborou com a gente em tudo, em Cristo Jesus. E ele fala aqui da graça de Deus. Fala isso aqui. Diz que você entender isso. Senão você vai ficar a vida toda nessa. Não vai agradar a Deus, você vai ser infeliz, não vai ter uma segurança espiritual. O líder tem que ter segurança espiritual. Convicto. Ou você é da graça de Deus, ou é da lei. Não pode ter mistura. É isso que a convicção me tirou de um lugar. Quando eu fui, era graça de Deus. Alguns aqui sabem disso. Aí daqui a pouco, pá. Aí daqui a pouco, tum. Aí daqui a pouco, pá. Meu Deus, está sem direção. Não tem convicção. Por mais sábio que seja, mas não tem convicção. O líder tem que ser convicto.
Eu não posso chegar aqui amanhã. Amanhã, vem aqui que eu vou fazer uma reunião que mudou tudo aqui agora. Agora mudou tudo, vai ser tudo diferente. Eu recebi de um grande homem de Deus uma palavra e vai mudar tudo agora aqui na igreja. Não pode ser assim. O líder tem que ter convicção. Amém? Amém. Quem quer almoçar, diga glória a Deus. Quem já fez almoço, diga amém. Quem já fez? Então, só para finalizar aqui, a igreja da Galácia, ela foi estragada por falso mestre. Os falsos mestres, Antônio, Antônio, líder Antônio, ou líder André, Lucas, os falsos mestres entraram na igreja da Galácia para estragar a igreja, estragou a igreja. Tanto que Paulo falou, ó, insensato Gálatas, porque eles estavam estragando a igreja. Eles começaram a trazer tudo de volta para a igreja. Estragaram a igreja da Paulo foi lá para orientar a igreja, porque Paulo tinha convicção. Paulo não tinha, hoje eu sou isso, amanhã eu sou isso. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou quem. Não, Paulo era firme. O líder tem que ser firme, convicto com a palavra. Não, hoje aqui está melhorzinho, aqui é mais legal. Aqui eu vou lá na salinha, vou vir tatuado até minha cara. Dá um tempo. Aqui é legal, porque aqui, pô, mas isso aqui, deixa eu falar até com a cara cheia, isso aqui é nós. Né? Tá ligado? Tá ligado? Isso aqui é nós. Olha, isso aqui que é igreja. Isso aqui que é igreja, isso aqui, a gente pode cantar, pode fazer tudo, ninguém está sabendo de nada. Algumas coisas aqui vão mudar, hein? Esse ano vai mudar. Porque eu tenho que dar conta a Deus. Eu tenho que dar conta a Deus. Então é o que nós estamos vivendo hoje. Não posso fazer isso, para fazer aquilo, isso aqui. Se a gente vai dar uma aula aqui sobre coisa aqui, voltar da aula de novo, dessas marcas que se faz por aqui. Irmãos, tem lugar que você prende alguma coisa que aqui é principal potestade. Aqui não é entidade. As pessoas não entendem. Porque não dão isso nas igrejas. Aqui a gente dá. Aí não dão na igreja. Por que eles não dão na igreja? Porque eles têm medo de falar a verdade. A verdade é essa, o líder tem que ter convicção. Ninguém vai mudar minha mente. Por mais amizades, por mais amigo que for, ninguém vai mudar minha mente o evangelho. Sabe por quê? Primeiro, eu sei de onde eu era, eu sei de onde eu vim, eu sei que Deus fez na minha vida, transformou a minha vida. Para que eu quero mudar? Irmãos, siga isso aqui. Siga isso aqui. A igreja da Galácia, ela foi estragada por falsos médicos. Eles começaram a entrar na igreja e trazer doutrinas. Tudo de novo. Vamos lá para os rudimentos da lei. Tem gente que diz que quer guardar dia, mas não quer viver uma vida de santidade com Deus. O que interessa isso? Guardar dia, mas não quer casar. Dá um tempo. Você para seguir uma coisa, tem que seguir o resto. Não tem que ficar preso em uma coisinha só, não. Não é verdade? Eu tenho que seguir todo certo. Eu não gosto de nada aqui. Não tem marca, não tem tatuagem, não tem brinco. Para falar a verdade, eu nunca conseguiria botar um brinco no meu peito. Eu, assim, para meu Deus do céu. Eu acho que eu sou de um carreira. É de mim mesmo. Eu fico, irmão, 21 anos numa igreja tradicional. 21 anos na igreja tradicional. Mas aprendi. E acima de tudo, o novo nascimento. Qualquer pessoa se converter aqui agora, porque está difícil conversão. Tem transferência de membro. Nem transferência tem quem não pede carta. O certo era o pastor mandar a carta. Tem membro aqui, tal, carta de transferência. Essa era a ética. Mas como não tem mais carta, não tem mais ética pastoral, acabou com isso, então não tem transferência. Se o cara falar, sair daqui, chegar em outro lugar,
fala que é pastor. Tem uns que já é diácono de novo, porque não prestou ser diácono aqui. Dá um tempo. Desculpa aí. Onde que nós chegamos? Onde que nós chegamos com essa besteirada toda? Besteirada, que só serviu para ajudar e colaborar. Nunca mais, quando alguém entra para o ministério, eu vou colaborar com nada, porque depois que a gente colabora, já viu, né? Mole não. E não saia daqui nenhum ministério de graça para dançar em lugar nenhum. Porque eles vão ver, vão falar que ministério bom. Vamos tentar jogar cordinha para pegar eles. Então não vai para lugar nenhum. Só aqui. Ai, meu Deus. Vamos ficar de pé. Oi? Agora você abriu o trabalho, informar a pessoa crua, verde, sem nada, quero ver. A partir dos novos convertidos, se tiver novos convertidos, não tem mais. A maioria não tem mais novo convertido, não tem mais nada convertido. Pastor, está falando besteira. Eu não estou falando besteira, não tem mais nada convertido. Mas o dia que tiver, vai ter um professor para novos convertidos, dar aula de novos convertidos. Sobre novo conhecimento, sobre princípios básicos de um novo convertido, para aprender. Porque eles vêm, aí aceita Cristo, não tem essas aulas, e fica aí, sem saber o que é novo conhecimento. Minha mãe é crente, meu pai é crente, daí. Se você não for, vai para o inferno, assim mesmo. Não, a mãe ser crente, o pai ser crente, não é título familiar, não. Título familiar, toda a família toda. Salvação individual. Salvação individual. Eu não estou aqui desprezando nenhuma outra pessoa, toda atenção. Eu não vou desprezar nenhuma pessoa aqui, não. Não vou desprezar nenhuma aqui. Mas eu vou falar de duas pessoas aqui que eu tenho muita, eu oro e tenho muita honra de tê-las aqui e pela forma de criação. Larissa e Juju. Todos os homens deveriam olhar para essas mulheres. Sabe por que não olha? André, eu vou falar, André, você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei, mas eu vou falar aqui, vou completar. Sabe por que não olha? Porque alguns não querem garotas como vocês. Agora eu completei. Os crentes estão querendo garota que satisfaçam os desejos deles. Aí eu vou falar, eu estou ao vivo, que cenário que eu estou ao vivo? Tem que falar dele. Eu estou numa aula de líder. Estou numa aula de líder. Minha primeira namorada como crente santa e nunca tive outra mulher, outra namorada sem coragem. Está de aniversário hoje, inclusive. Estava entre namoro e noivado 40 anos. Pô, vamos lá. A gente tem que aprender alguma coisa. Por isso que eu disse, quando eu falei todos os homens, porque na minha época, nas igrejas, a gente casava com as moças da igreja, na minha geração. Estão buscando moça em todo lugar. Daqui a pouco a moça arranca ele na igreja. Por que eu tenho que assistir o culto na minha namorada hoje? Vai ver. Quando casar, como é que vai ser? Não, quando casar, como é que vai ser? Eu tenho que ir lá na minha esposa hoje, na igreja dela. Na minha época a gente namorava, minha geração, todo mundo casou também, mas não tem mais namorada, nada tem. Eu vou te contar uma coisa, tem umas aí que não é tão bonita quanto a garota daqui não, e vocês estão enganados. Eu tenho visto por aí, meu Deus. Olha assim para mulher, a da igreja aqui é mais bonita. Então eu acho que você abriu os olhos na hora não. Não sei se foi a vontade, desejo, sentimento, alguma coisa. Pastor, é a Milena também. Eu falei dessas coisas. Eu não falei lá, porque se eu estiver assistindo já era eu, não. É isso que eu sei que eu falo. Mas olha
falei, disseram. Mas é assim. Disseram orar pra mim. Amém? Então. Não sei não. Hoje eu olhei para ficar vermelho. Vou reparar quando ele chega em Não vou não, sabe por quê? Eu tenho vontade de falar mais coisas, mas eu estou ao vivo aqui. Ainda vou fazer reunião aqui para falar mais ainda. Quem tem testemunho nessa área pode falar. Só não pode falar quem não tem. Tem área que a pessoa não pode nem sequer tem que falar que não tem testemunho. Mas eu tenho nessa área, graças a Deus, eu posso falar. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Só um refrãozinho. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Vamos seguir. De novo. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, igreja? Convido você a ofertar e a dizimar na casa do Senhor. Pega o teu envelope, abençoe a casa do Senhor. Estaremos orando. Lembrando que hoje estaremos de volta, se for a vontade de Deus, com culto, transmissão ao vivo, às 19 horas, com culto de celebração ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Quinta-feira nós retornaremos também para a nossa aula, né? Houve alguns irmãos faltaram quinta-feira. Mas vem porque foi uma aula muito boa. Quinta-feira foi uma aula abençoada. Estamos aqui toda quinta-feira com o nosso seminário teológico. Estamos falando sobre bibliologia. E a primeira parte da aula foi muito importante e muito boa. Amém, queridos? Amém. Senhor, meu Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta aula de preparando líderes aliançados, formando líderes aliançados. Obrigado, Senhor, pela verdade da tua palavra. Guarda-nos, cada um, das heresias, dos falsos mestres que estragou a igreja de Galácia, trazendo novamente, levando para um outro evangelho. E o Senhor disse: seja anátema, amaldiçoado, que nós fiquemos com o evangelho verdadeiro da tua palavra. Obrigado pelas ofertas e pelos dízimos. Leva-nos guardado por ti, com o amor de Deus, com a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os líderes do Senhor Jesus digam glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória, e aleluia. Deus abençoe, graça e paz.